Você imagina que você tem o dedo podre, não tem sorte no amor. Você ganha dinheiro, mas não consegue a estabilidade financeira. E a sua saúde, volta e meia, você tem algum problema relacionado. Por que você fica dando voltas em círculo e não consegue destravar a vida, avançar? Hoje, aliás, a partir de hoje, eu vou te mostrar que através dos conhecimentos sobre a formação dos traços de caráter, você pode sim dar aquela virada de chave que te falta. É um conteúdo enriquecedor que pode te ajudar a destravar muitas coisas na sua vida. E o que são os traços de caráter, Márcia? São mecanismos de defesa registrados e interpretados por você quando criança e que você traz para a vida adulta inconscientemente. Nós somos uma composição de 5 traços de caráter. Vamos à origem de tudo. De onde saiu tudo isso? De onde vem esse conceito? Vamos falar de William Haidt. É o nosso gênio que deixou todo esse legado, todo esse conteúdo sobre a formação dos traços de caráter. Haidt foi um discípulo de Freud. Freud foi o pai da psicanálise. E Haidt, um grande estudioso da psicanálise, foi um psiquiatra, médico austríaco, muito avançado com suas ideias para a época que ele vivia, e por esse motivo ele chegou a ser muito perseguido e foi inclusive preso, porque lá na década de 30, Haidt acompanhava Freud como seu discípulo, e ele percebeu que naqueles atendimentos tradicionais que Freud fazia, onde o paciente deitava num divã e ele fazia perguntas e alguns questionamentos, Haidt percebeu que aqueles pacientes retornavam para o consultório com dinâmicas diferentes, com problemas diferentes. E foi aí que, com o aval de Freud, Haidt começou a desenvolver estudos sobre a formação dos traços de caráter, que são 5. E nós somos uma composição desses 5 traços de caráter. Todo mundo tem. Você tem, eu tenho, seu pai tem, sua filha, seu filho, seu marido, sua esposa, namorado. Todo mundo tem uma composição dos 5 traços de caráter. Logo depois, surgiu Alexander Lowen, que também foi discípulo de Haidt, e trouxe a teoria da bioenergética. Então, através de muitos estudos, de muitas experiências, Haidt nos deixou esse legado de informações sobre o que acontece no processo de formação do caráter de cada ser humano, de cada indivíduo. Segundo Haidt, um corpo doente pode perfeitamente interferir numa mente que também fica adoecida. Então, segundo Haidt, a mente não consegue ser analisada separadamente do corpo. É todo um conjunto, é todo um processo, todo um conteúdo único. E por essa teoria de Haidt, que nós chamamos de teoria haitiana ou conceito haitiano, é que nós conseguimos identificar o processo de transformação de cada pessoa. Você sabia que o seu corpo revela tudo sobre você? Mas, Márcia, como isso acontece? Eu vou te mostrar que, através dos conhecimentos sobre a formação dos traços de caráter, você pode transformar tudo na sua vida e ao seu redor. As coisas vão começar a chegar até você. E aí você destrava tudo e a coisa começa a acontecer. Quais são os traços de caráter? São 5 que acontecem durante toda a fase infantil. O primeiro traço de caráter é o traço de caráter esquizoide, que acontece durante toda a fase gestacional. Na verdade, desde a sua concepção, ali quando o espermatozoide... Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali já começa a formação do traço de caráter. E esse primeiro traço vai até o nascimento. É todo o processo gestacional, onde você, como feto ou como bebê, você já registra e interpreta emoções da mamãe. O segundo traço de caráter é o traço de caráter oral, que acontece durante a fase de amamentação do bebê. O terceiro traço de caráter é o traço de caráter psicopata, que acontece durante a descoberta do mundo exterior. Quando a criança começa a dar os primeiros passinhos
e começa a falar as primeiras palavrinhas. O quarto traço de caráter é o traço de caráter masoquista, que acontece durante a fase do desfraude da criança. E o quinto e último traço de caráter é o traço de caráter rígido, que acontece durante a descoberta da sexualidade. Então, temos 5 traços de caráter e todo indivíduo possui uma composição desses 5 traços de caráter. Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E mais uma coisa, os nomes são bem estranhos, né? Esquizoide, o que será esquizoide? Não se preocupe com a nomenclatura. São apenas nomes que William Haidt deu a esses traços de caráter que são desenvolvidos na nossa fase infantil. Ok? Então, não tem absolutamente nada a ver com nenhuma patologia, com nenhuma doença. Tá? Não tem, o psicopata, inclusive, não é aquele psicopata que você vê lá nos filmes da Netflix. Não tem absolutamente nada a ver. Ok? São apenas nomenclaturas que William Haidt, embasado na psicanálise, deu para os traços de caráter que temos, formados na infância. E você traz inconscientemente isso de uma forma repetida para a sua vida adulta. Como se formam, como acontece a formação dos traços de caráter? Bora lá. O primeiro traço de caráter é o esquizoide. Lá na sua concepção, forma-se a sua consciência, que forma a mente inconsciente, ok? Na gestação, já a partir do 4º mês, todo bebê, todo feto, na verdade, ele começa a ouvir e sentir as reações que essa mamãe grávida sente no mundo externo. Então, se essa mamãe que está grávida está vivendo alguma situação onde mexe com as emoções dela, se ela sofre algum impacto, se ela sofre alguma tristeza, se ela tem alguma depressão, se ela está com algum problema, esse bebê vai sentir tudo que essa mamãe sente na barriguinha da mamãe. E toda vez que ela tiver uma reação diferente, o útero resfria. Esse bebê lá dentro, ele vai se encolher. E aí, nesse momento em que essa mamãe está vivendo essa emoção diferente, o útero fica duro, enrijecido. E esse feto, esse bebezinho, ele começa a se sentir desconfortável. Ele começa a sentir que o lugar onde ele está não é um lugar mais quentinho como era anteriormente. E o fluxo sanguíneo desse bebê é jogado todo para a cabeça. Por quê? Porque ele se contrai cada vez que esse útero fica frio, fica duro, enrijecido. Ao se contrair, jogar o fluxo sanguíneo para a cabeça, esse bebê já está registrando os seus registros emocionais, ele já está fazendo, já está sentindo as emoções. Então, esses registros emocionais é tudo que impactou essa mamãe e que esse bebê sentiu. E aí começa a formação do traço de caráter esquizoide. O nome é bem estranho, mas é só um nome, ok? O esquizoide, ele tem essa característica de retração justamente porque a principal dor do esquizoide, a dor traumática de qualquer pessoa que tenha esse traço predominante, é a rejeição. Por quê? Quando tudo isso acontece, e são assim, frações de segundos, e na verdade não é uma vez que acontece, podem acontecer várias vezes ao longo da gravidez, esse bebezinho ele começa a registrar informações. Será que eu sou bem-vindo nesse mundo? Será que eu vou ser útil? O que será que está acontecendo com a mamãe? Porque justamente durante a fase da gravidez, o bebê se sente fundido com a mamãe. Essa fundição é como se ele e a mamãe fossem um único indivíduo. Então, tudo que essa mamãe passa, o bebê sente, o bebê registra e fica armazenado nessa mente inconsciente, ok? Quais são as possibilidades de isso acontecer? Inúmeras. A gente não tem como medir o que uma mãe gestante, o que uma mulher gestante vai sentir durante 9 meses. E veja bem, nada está ligado ao fato, à situação que aquela mamãe viveu. O que importa nesse conhecimento dos traços de caráter é como esse bebê registrou. Como esse bebê registrou essa emoção impactante. Na verdade, ele registra como uma sensação de rejeição, ok? E é por isso que os esquizoides, eles têm o corpo físico bem esquelético, são magérrimos, normalmente, têm os ossos do corpo aparentes, são aquelas pessoas que têm os ossos pontudos, nos ombros, no joelho. A cabeça geralmente é um pouquinho maior, um pouco mais desenvolvida que o corpo.
tem problemas de olheira ou de visão, geralmente usam óculos ou lentes, e são pessoas que têm uma dor da rejeição. Elas se sentem, quando adultos, elas se sentem rejeitadas pelo mundo. Então, o esquizoide, a principal característica de dor dele é a rejeição. E o principal recurso é a criatividade. Por ele jogar sempre o fluxo sanguíneo para a cabeça, é uma pessoa, quando fica adulta, ela se torna uma pessoa criativa, é uma pessoa que tem uma grande capacidade de criar qualquer coisa. Então, você imagina o seguinte, sabe essas pessoas, eu estou falando, você já deve estar imaginando, essas pessoas, esses adolescentes, e às vezes até crianças, independente de serem adultos ou não, essas pessoas que ficam, tem um monte de gente conversando e ela fica com o celular na mão o tempo inteiro. Ou então, chega, visita na casa, ela se tranca dentro do quarto. O esquizoide, ele tem essa característica, ele não gosta de contato. Por isso, o desenvolvimento desse corpo esquelético, porque se ele pudesse, ele não existiria. Então, ele não desenvolve o corpo naturalmente. Ele fica o mais magro possível, que é para não ser percebido. Na fase adulta, é exatamente isso que acontece quando a pessoa tem esse traço predominante. São pessoas que não gostam de aparecer, gostam de estar no seu próprio mundinho. Eles usam muito mais a capacidade intelectual, justamente por causa desse fluxo sanguíneo que ficou sendo sempre repetido lá durante a gestação. Então, o esquizoide, a formação desse traço de caráter vai desde a barriga da mamãe até os 10 dias de nascido, aproximadamente. Ok? Característica de dor, rejeição. E característica de recurso é a criatividade. São pessoas que têm uma absurda inteligência, gostam de ler, gostam de estar em computador, gostam de estar na sua introspecção. Logo depois, vem o segundo traço de caráter. O traço de caráter oral, que acontece durante a fase da amamentação. Esse traço de caráter oral, ele pode ser oral por excesso ou oral por falta. O traço de caráter oral, ele acontece quando a criança está sendo amamentada, quando a criança está sendo nutrida, mas ela não está recebendo o que de fato ela necessita. Como assim, Márcia? Imagina um bebê chorando. Toda vez que o bebê chora, nós aprendemos o quê? Que o bebê, quando chora, está com fome. Não é isso? Mas nem sempre. Muitas vezes, e nós, por falta de conhecimento, não sabíamos como lidar com isso, a não ser que se estudasse muito. Hoje, a gente tem esse legado aí, essa estrutura de vários aspectos que podem ser levados para o mundo. Então, o bebê, quando chora, ele pode estar querendo um olhar, um abraço, um carinho, um toque. Quando o bebê é muito amamentado, ele vai sentir o oral, ele vai desenvolver esse traço de caráter oral por excesso de comida. E quando ele, mesmo sendo amamentado, ele registra a falta desse toque, desse carinho, ou até mesmo de alimento, ele vai se tornar um oral por falta, tá? Como acontece isso? Vou dar um exemplo. Digamos que uma mãe está com o bebê no colo e tem uma reunião familiar, e ela está ali, empolgada, falando com o padrinho, falando com o avô, falando com a galera que está ali, porque ela acabou de ter o filho, e é tudo que ela mais ama, é aquele filhinho, o bebê chora. E ela pega o bebê do carrinho e vai amamentar. Durante essa amamentação, essa mamãe, por estar empolgada, no meio de várias pessoas, ela pode não olhar para a criança. Ela vai botar a criança no colo e vai amamentar. Gente, eu não estou dizendo que é errado. Eu estou aqui dando um exemplo do que pode acontecer. Pode acontecer, ok? Porque cada mãe trata o seu filho sempre com todo o amor do mundo, o maior amor do mundo. E lembre-se, nada está ligado ao fato, está ligado a como o bebê ou a criança interpretou aquilo ali, tá? Então, ela está lá amamentando e ela não olha, o bebê está mamando sem vontade, mas ele chorou porque ele queria um toque, um olhar, um carinho daquela mãe. Mas essa mamãe, ela não sabe que o bebê quer isso, ele não fala. Justamente nessa fase da amamentação, o bebê sai do processo de fundição e passa para o processo simbiótico, onde ele deixa de ser um indivíduo junto com a mãe e passam a ser dois indivíduos, apenas ele e a mamãe. A gente chama isso de processo simbiótico. Quando a criança não enxerga mais nada e não tem conhecimento de nenhuma outra pessoa no mundo. É só ele e a mamãe.
É só a criancinha e a mamãe, ok? Então, esse traço de caráter oral é quando a criança registra sensações de abandono. Como assim abandono? A criança saiu do bercinho e está sendo amamentada. Mas, olha, ela não está recebendo o que ela necessita dessa mãe que não aprendeu. Não é culpa da mãe. Aliás, não existe culpa. Então, esse bebê, ao chorar, ele pode registrar uma sensação de abandono, porque ele não está tendo o toque, o carinho, o olhar que ele gostaria de ter recebido. O fato é que o bebê pode registrar momentos de abandono. São registros emocionais infantis interpretados pela criança. Tá? E o por falta, oral por falta, mesma coisa. Também registra a sensação de abandono, tanto por falta quanto excesso. Nos dois casos, os registros e emoções de abandono é o que caracteriza o traço de caráter oral. Então, a principal dor do oral é a dor do abandono. E, consequentemente, isso é trazido para a vida adulta. A pessoa, quando cresce, quando vira um adulto, tendo o traço de caráter oral predominante, é aquele tipo de pessoa que precisa falar tocando, botando a mão em você. Ou então aquela pessoa que você encontra na fila do banco, nunca viu a pessoa, mas a pessoa fala, conta uma história atrás da outra e fala. Por quê? Porque ela não quer que você saia de perto dela. É inconsciente. É totalmente inconsciente. Justamente porque o recurso principal do oral é a comunicação. São pessoas que na fase adulta são muito comunicativos. Todos. Contam uma história atrás da outra, gostam de fazer as pessoas rirem. E o corpo desse traço de caráter oral? O oral por excesso, geralmente, cria uma forma arredondada. São aquelas pessoas fofinhas que você encontra ou que você conhece, que está sempre com vontade de abraçar e que está sempre chegando perto de você com vontade de ficar grude, sabe? Aquela pessoa que fica coladinha, que fala botando a mão e que fala o tempo inteiro. Esse é o traço de caráter por excesso. E o traço de caráter oral por falta, blá, o traço de caráter oral por falta, ele não necessariamente pode ter uma forma arredondada no corpo, mas em algum momento da vida ele também vai ter essa forma arredondada. Então, ele pode até ser um pouco mais magrinho, mas ele vai ter todas essas características que eu acabei de citar para você. O terceiro traço de caráter começa a se formar na fase da descoberta do mundo exterior. É quando a criança está dando seus primeiros passinhos, está começando a gatinhar, quando quer botar a mão no dedinho na tomada, ou quer mexer num vaso de planta, ou quando ele está descobrindo que existem outras coisas. Aí ele já está saindo desse processo simbiótico, onde só existia o bebê e a mamãe, e está percebendo que existem outras coisas. Nessa fase do traço de caráter psicopata, que é a descoberta do mundo, o bebê ele começa a identificar que existe troca. Como assim, Márcia, troca? Troca. Por quê? O traço de caráter psicopata ele tem como principal dor a manipulação. E como recurso, o poder da negociação. Vou explicar melhor para vocês. O psicopata, nessa formação, na fase... Gente, tudo é na fase infantil, tá? Percebam que a formação desses traços vem lá da infância, tá? Então, quando a criança está começando a gatear, quando está começando a andar, o que a mamãe dessa criança faz? Normalmente repreende, não é isso? Normalmente, ela, quando corre para o colo da vovó, quando corre para a rua, a mamãe fala, não, cuidado, mas repreende por amor. Por tanto amor que ela tem pela criança, ela repreende e não deixa. E aí a criança vai mexer numa plantinha, não, não pode. A criança vai falar alguma coisa, não fala isso que é feio. Ela começa a ser repreendida. E quando a criança está nessa fase, é justamente a fase onde a criança ela percebe que ela está aprendendo ali a mandar um beijinho, a piscar o olho, a dar tchauzinho. Então, a mamãe, quando chega alguém, a mamãe quer exibir o troféu dela. E aí ela fala para o bebê ou para a criança, amor, manda beijinho para a vovó, dá tchau para a titia. É justamente aí que a criança percebe que existe a troca. Ora, quando eu quero fazer alguma coisa, mexer em alguma coisa, ela diz que não pode. Mas quando ela me pede alguma coisa que ela quer, ela diz que pode. Então, eu posso trocar. Eu posso fazer as coisas que a mamãe me pede para que ela me permita que eu faça algumas coisas que eu queira fazer.
Sabe essas crianças que, quando estão no shopping, deitam no chão e esperneia e grita? Aí está um belíssimo exemplo de traço de caráter psicopata. Por quê? Ela faz isso para manipular. Ela se sente manipulada e, ao mesmo tempo, ela faz isso para manipular os pais, que é o poder de troca que ela tem. Ela não conhece nada, então ela vai usar os próprios recursos. Lembra que os traços de caráter são mecanismos de defesa? Então, a criança vai fazer de tudo, vai crescer nesse ritmo, sempre imaginando que ela precisa, quando ela ganha algo, ela precisa dar algo em troca. Ou se ela faz alguma coisa, a pessoa também precisa dar alguma coisa para ela. Então, essa fase da manipulação é bem sofrida na vida adulta. Porque na vida adulta, como essa pessoa vai se tornar? Ela vai se tornar uma pessoa altamente manipuladora, porque é a dor dela. É a defesa que ela cria desde a infância. Manipuladora e pode ser para o bem e pode ser para o mal. Ok? Essa parte das características da manipulação a gente também vai ver amanhã, mas hoje já está ficando bem claro para que você perceba que a formação tem a ver com a sua vida adulta. Então, o poder de recurso que o psicopata tem é o poder da negociação, da articulação. São pessoas que têm um grande poder de negociar. São pessoas que têm uma capacidade incrível de negociar e articular. São grandes empreendedores, são grandes negociantes e eles têm um poder sobrenatural quando estão no recurso. Quando está na dor, não. Tá? Então, esse poder de negociação, essa articulação do psicopata é justamente porque ele entende que tudo que ele faz há uma troca. Então, ele sempre vai fazer alguma coisa pensando em ganhar outra. No corpo físico, o traço de caráter psicopata, ele se apresenta como um cone. Imagina um cone de cabeça para baixo, tá? Geralmente são pessoas que têm os ombros bem articulados, bem imponentes, e a cinturinha fina. E podem também ter um quadril mais avantajado com a cinturinha fina. Então, no corpo, vai sempre apresentar uma forma triangular. O quarto traço de caráter é o traço de caráter masoquista, que é formado na fase do desfraude. Quando a criança é desfraudada antes do tempo, ela sofre registros emocionais que podem impactar. Por quê? Antes disso tudo acontecer, dessa fase do desfraude, a criança fazia a sua maior produção, que é o quê? O cocô, o xixi, e fazia tudo na calça, tudo ali, de uma maneira muito simples, porque era a única produção que ela tinha. Quando chega na época de desfraudar, a mamãe diz, tá fedendo, isso cheira mal, isso é feio, fazer cocô na calça é feio, fazer xixi na cama é feio. Então, ela se sente humilhada, ela começa a registrar momentos de humilhação, onde a mãe ou o pai repreendem ela por estar fazendo esse cocô ou xixi ainda fora do pinico. E por que isso acontece? Porque, exatamente como eu falei agora, gente, não era o momento dessa criança ser desfraudada. E por que não era o momento? Porque ela não tem o controle dos próprios esfínteres. Ela não tem o controle de segurar o cocô, de segurar o xixi. Ela não sabe. E existe uma forma de saber quando a criança está preparada, tá? Você que tem filhos pequenos, tem netinhos, para saber se a criança tem controle dos esfínteres, se ela está preparada para ser desfraudada, basta você fazer a criança subir 3 degraus de escada. Se ela não se apoiar, porque está tudo bem, pode desfraudar. Ou pedir que a criança dê 3 pulinhos no mesmo lugar. Se ela não precisar de apoio e ela ficar firmezinha em pé, ela está preparada, ela já consegue segurar os esfínteres. E aí, na fase adulta, o que acontece com essa criança que vivenciou tudo isso lá na fase infantil? No momento de desfraude, a criança passou por várias humilhações, por várias situações em que foi impedida de jogar a sua criação para fora. Era tudo que ela podia, agora não pode mais. Na fase adulta, essa pessoa se torna uma pessoa incapaz de dar opinião sobre suas coisas, seus pensamentos, incapaz de se mostrar para o mundo. Por quê? Porque ela tem medo de ser humilhada. É aquela pessoa que, se você fala, fulano, você quer Guaraná ou Coca-Cola? Tanto faz. Quer pizza ou cachorro-quente? Tanto faz. É aquela pessoa que tem um senso de organização e limpeza muito acima do normal. Por quê? A principal dor é a dor da humilhação. E o recurso
é administração e limpeza. São pessoas super organizadas. Sabe aquela pessoa que chega na casa de alguém e tem um copo sujo na pia e ela vai lá lavar? Aquela pessoa que quando cai um fio de cabelo no chão, ela vai lá tirar? Aquela pessoa que você abre o armário e as roupas estão ali dobradinhas, guardadinhas, tudo bonitinho, organizado até por cor? Esse é o traço de caráter masoquista. São pessoas que têm vergonha de falar, de dar opinião. No corpo, como acontece a forma física desse corpo? Geralmente são pessoas que têm a forma quadrada, sabe? Tem uma forma muito firme de falar, o pescoço geralmente é bem curto. Sabe aquela expressão popular que a gente fala, ele é curto e grosso? Isso vem do traço de caráter masoquista, que tem o pescoço curto e grosso. Porque são pessoas muito objetivas, muito diretas. Elas falam muito pouco, mas quando falam é já para dar uma solada, ok? Agora, quando estão no recurso, são pessoas maravilhosas, que têm um senso de administração e limpeza, assim, extraordinário. Eu sei que você que está aí já está se identificando, né? Está com o armário arrumadinho, gosta de tudo certinho, tá tudo bem. Esses são recursos e dores dos traços. Por fim, vem o último traço de caráter, que é o traço de caráter rígido. O traço de caráter rígido, ele acontece na fase da descoberta da sexualidade. Essa descoberta da sexualidade causa uma secção de sentimento na criança. É onde a criança divide o afeto da sexualidade. Por quê, Márcia? Porque ali a criança começa a sentir ela começa a sentir que ela tem os órgãos genitais, mas ela não sabe para quê, porque ninguém explica, ninguém fala. E quando fala, dá uns nomes fantasiosos, tá? A pior crueldade que um adulto pode fazer com uma criança é não dizer para ela a verdade sobre tudo. Aí fala, dá um monte de nome, pepeca, piu-piu, não sei o quê, papapá, mas não fala o que é certo. Então, o menino, quando vê uma menina sem roupa, ele acha que o corpo dele tem alguma coisa errada, porque ele tem uma protuberância a mais que a menina, chama-se pênis. E a menina também, quando vê um menino pelado, nu, também acha que tem alguma coisa errada, porque ela não tem aquilo que o menino tem. Ela tem uma vulva. Mas eles não sabem para quê. E outra coisa, eles começam a sentir cócegas, sensações nessas partes. Mas aí a mamãe, o papai, a titia, o genitor, ou pode não ser o genitor, quando me referia a papai e mamãe, gente, é quem criou e cuidou, ok? Vamos deixar isso bem, bem claro, bem esclarecido. Então, o papai e a mamãe não disseram para que aquilo servia. E aí, nessa fase, é onde a criança descobre que existem os gêneros. Masculino, feminino, o papai e a mamãe. Ela descobre que existe o sexo feminino e o masculino e que as pessoas têm pares. E aí, é justamente nessa fase que as crianças começam a querer ter namorados. Na escola, com 4, 5 aninhos, quer ter a sensação do que é beijar na boca. Por quê? Porque tudo começa dentro de casa, tá? Como ela não sabe qual é a função dos seus órgãos genitais, nem o menino nem a menina, o primeiro amor da menina torna-se o papai. E o primeiro amor do menino é a mamãe. Só que eles não podem dormir com papai e mamãe, eles não podem beijar na boca, eles não podem dar aqueles abraços calorosos. O tratamento de papai e mamãe é diferente. E aí a criança se sente, nessa relação, uma ponta dupla. Ela sobra. Ela sabe que existe o rei, a rainha, e ela, que o papai diz que é a princesinha do papai, ou o menino, que é o príncipe da mamãe, mas ela fica sendo a ponta solta da relação. E aí, na fase adulta, é por isso que eles seccionam antes de ir para a fase adulta. É por isso que a criança secciona. O que é seccionar, gente? É dividir afeto de sexualidade. Ela entrega, na infância, nessa fase da descoberta da sexualidade, todo o amor verdadeiro do papai, se for menina, e para a mamãe, se for menino. Só que esse papai e essa mamãe não dão nada em troca. O amor que eles gostariam. E aí, quando cresce, o que acontece com essa criança que seccionou afeto de sexualidade? Tornam-se pessoas que vivenciam uma traição atrás da outra, uma exclusão atrás da outra. Porque a principal dor do traço de caráter rígido é a dor da traição e exclusão. E o recurso? O recurso é que eles têm um poder de serem multifuncionais, um poder de execução, sabe? São pessoas que, quando você entrega algo,
fazem com perfeição, fazem tudo direitinho, tudo bonitinho, e têm uma capacidade, uma habilidade de fazer várias atividades ao mesmo tempo. Tem facilidade de aprender as coisas. E tem facilidade de executar também tarefas diversas. Na fase adulta, o corpo desse rígido, como se apresenta? Por fazerem uma secção do afeto com a sexualidade, eles criam na infância uma cinturinha bem fina. Às vezes nem tão fina, mas criam uma cintura marcada no corpo. Então, na fase adulta, são aquelas pessoas que dão muito valor à apresentação do corpo, gostam muito são muito vaidosos e gostam muito de se apresentarem muito bem. Essa é uma característica e é uma das principais do traço de caráter rígido. As pessoas amam e supervalorizam o próprio corpo. Quando você vir alguém que tem o bumbum empinado, cinturinha fina, com certeza essa pessoa vivenciou registros emocionais do traço de caráter rígido. Tá? E a dor do rígido, como acontece na fase adulta? São aquelas pessoas que não conseguem entregar 100% de amor e 100% de sexualidade para uma única pessoa. Eles têm uma grande tendência a atraírem os outros. É verdade. É verdade. Quando estão na dor, quando estão no recurso, são pessoas maravilhosas que você consegue um convívio, porque executam tudo muito rápido, têm uma dinâmica de vida muito boa e são pessoas maravilhosas. Na verdade, os 5 traços têm características maravilhosas. A gente só precisa aprender a lidar com eles. Mas antes de aprender a lidar com o outro, você precisa aprender a lidar com você mesmo. Esse é o pulo do gato. Então, quando você toma o conhecimento da formação dos 5 traços, você consegue identificar as suas falhas, os seus recursos, as suas dores, as suas traumatizações, e por esse caminho você começa você sai na frente aí de 99,9% dos iniciantes de desenvolvimento pessoal. Por quê? Praticando esse autoconhecimento, entendendo como funciona você mesmo, você vai conseguir lidar com o outro com a maior facilidade. Então, perceba que é uma junção. Ah, Márcia, eu sou o traço rígido, eu sou o traço psicopata. Não. Todos nós temos os 5 traços, somos uma combinação. O que pode estar acontecendo agora é de você estar vivendo 1 ou 2 traços predominantes, que estão sobressaindo aos outros 3. Mas você tem os 5 traços, eu tenho 5 traços, todo mundo tem. O que a gente vai estudar aqui é saber como lidar, como fazer isso funcionar no recurso de cada traço. A partir dos conhecimentos sobre os traços de caráter, você vai começar a identificar como as pessoas funcionam, como elas pensam, como elas agem e por que elas fazem isso. Tudo começa a partir de você. É tudo sobre você, não é sobre o outro. Então, quando você depara com algum incômodo em alguma pessoa, no outro, ou algo te incomoda, isso significa o quê? Que é o universo te trazendo o outro como um espelho para que você identifique e possa modificar aquilo que está incomodando. Porque, na verdade, quando você aponta alguma coisa no outro, essa é a sua maior dificuldade. Essa é a sua real necessidade daquilo que precisa ser modificado em você mesmo. Então, o outro vai sempre surgir na sua vida como um espelho. Então, tenha isso em mente, tenha isso na sua consciência. Se você ver alguma coisa em alguém que te incomoda, com certeza, esse incômodo é algo que você precisa modificar em você mesmo. Por quê? A leitura corporal é uma ferramenta maravilhosa, extraordinária. Mas antes de você falar sobre o outro, você precisa praticar esse autoconhecimento. Você precisa desenvolver todas essas características que os traços de caráter nos mostram, para que você possa, de fato, causar uma transformação na sua vida. Sabe a virada de chave que eu falo com vocês? Exatamente esse é o ponto. A partir do momento que você identifica suas dores existenciais e os seus recursos, você traz para a sua vida um equilíbrio disso. Você traz para a sua vida informações que podem modificar os seus relacionamentos pessoais, os seus relacionamentos familiares, a sua vida profissional, enfim, tudo. Tudo pode ser modificado, desde que você
consiga trazer esse equilíbrio. Beijocas instaladas? Tudo de melhor para você. A virada de chave está nas suas mãos. A gente se vê.